primeiro lugar, não tem página para começar porque vai depender do que a gente vai achando. Nós vamos começar com a página... sempre a do desenho, tá? E a do teste a gente deixa para mais tarde. Sempre a do desenho. Não. Sim. Dá uma olhadinha na letra F. Estão vendo a F lá? Sim. Ó. É uma monocotiledônia porque ela cresce mais em comprimento do que espessura. Então ela vai ter meristema primário e não vai ter meristema? Muito bem. Como ela não tem gema lateral, ó, ela só vai ter galho no ápice. Sim ou não? Sim. Certo? Então, primeira pergunta, é uma planta com raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, é uma angiosperma, certo? Cujo crescimento é só longitudinal, só tem meristema o quê? Primário, só cresce em quê? Comprimento. É a única monocotiledônia com porte de árvore, né? Porque milho, trigo, centeio, arroz, cevada não tem porte de árvore. E ela só vai ter gema apical, ó. Por isso que ela só tem galhos no ápice. Como é que eu chamo esse tipo de caule na letra F? Estipe. Estipe. Subterrâneo ou aquático? Ótimo, então acordar. Beleza. Então, no desenho da letra A lá, ó, vocês têm, observe, no número 1, estão olhando lá, morfologia? Número 2, número 4 e número 5. O que vocês estão vendo ali? Gema. Isso, gemas apicais e gemas laterais. Do que é constituída a gema? Meristema primário, sim ou não? Certo? E esse meristema primário é que vai formar galhos e folhas. Tá ok? Eu só não vou preencher esse espaço aí, esperando, ó. Comparado com esse tipo, ele tem gema lateral? Claro que tem. Olha aqui, ó. Tem galho pro lado? Cada galho desse, cada folha dessa, saiu de uma gema lateral, certo? Então por que no caso da estipe nós só temos aí galhos no ápice? Porque ela só tem gema apical e não tem gema lateral. Mas num caule, por exemplo, como esse, que é do tipo tronco, que vocês têm na letra D de dado, estão vendo a letra D lá? Ó, o tronco tem gemas apicais e gemas laterais. Essas gemas vão formar galhos e folhas. Tá? Beleza? Muito bem. Agora, em cima disso, dá pra trabalhar alguma noçãozinha que a gente vai aprofundar de tecido e sustentação. Olha aqui, ó. Se a região é flexível, colênquima ou esclerênquima? Colênquima. Se a região é mais rígida, esclerênquima. Certo? Então, por exemplo, todas as regiões que vocês estão vendo aqui dentro do mato que são verdes, certo? São revestidas por epiderme. E as regiões com coloração mais escura são revestidas por suber. Isso mesmo. Vamos aproveitar aqui, ó. O suber substitui a epiderme. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Acúlio. Sim, eu sei que é faca. Isso aqui é um acúlio, sim ou não? Por quê? É facilmente destacável, certo? O espinho é uma estrutura mais dura. Importante. Na página 6. Quem é o número 1? Gema apical. Gema apical. Quem é o número 2? Gema lateral. Quem é o número 4? Gema lateral. Quem é o número 5? Gema lateral. Entre o 4 e o 5, vocês têm uma região chamada entrenó. Porque a gema também é chamada de nó. Certo? Logo, a região que está entre duas gemas ou dois nós chama-se região entrenó. Tá? Quem é o 3? Folha, né? A folha. Então, olhe bem. Atenção. O número 1 é a gema apical. Tá? Olha a letra B lá. O número 1, que é a gema apical, na letra B, vai fazer dominância apical. Por quê? Atenção, porque ele vai produzir um hormônio chamado auxina, que aumenta o número e aumenta o volume de células.
certo? Por isso você tem que imaginar a auxina como um homenzinho dentro da célula, certo? Empurrando a parede, então ela está aumentando o volume. Se aumenta o volume, a célula cresce, o tecido cresce, se o tecido cresce, o órgão cresce, se o órgão cresce, a planta cresce, sim ou não? Tá, agora olha os dois vasinhos ali. No da esquerda, com gema apical, as axilares permanecem o quê? Dormentes, certo? No Vamos, gente, vamos. Dominância apical. Se tiver gema apical, as laterais trabalham menos, certo? Então observe o seguinte aqui, ó. É aí que consiste o mecanismo da poda, né? Como é que consiste o mecanismo da poda? Se você cortar, por exemplo, a gema apical, as gemas laterais começam a formar mais galhos e folhas, certo? Se você deixar a gema apical, como ela domina sobre as laterais vão formar mais ou menos galhos se deixar apical? Menos. Se tirar, mais, certo? Aí entra o mecanismo da poda. Eu quero aproveitar, daqui a pouco eu vou mostrar melhor isso aí, que a gente vai caminhar, ó. Ó, de cada gema sai quantas folhas aqui? Cada gema, quantas folhas? Uma. Então nós vamos chamar isso aqui de filotaxia alterna. Quando de cada gema sair uma folha, eu tenho uma filotaxia alterna. Eu já vou localizar vocês no material aí, tá bom? Vamos na página 5, a letra M, tá? Na página 5, na letra M, vocês têm lá, anotem por favor, raiz sugadora. Sugadora, tá? Você veja que a raiz sugadora ela tem dois tipos, o 1 e o 2. Um é o quê? Hemiparasita. O 2 é o quê? Holoparasita. Essa raiz sugadora, ela também é chamada de austório, com H. Austório com H, tá? Então você está vendo um, que é um austório, uma raiz sugadora. E você está vendo o 2, que é um austório, uma raiz sugadora. Se o austório, olhe para cá, no caso da erva de passarinho, isso aqui é uma erva de passarinho, que a gente tanto fala em aula. Se o austório entrar no xilema, ele vai tirar água e sais, seiva bruta, sim ou não? Sim. Certo? Se a planta tirar a seiva bruta, ela tem que ser verde. Porque aí ela vai pegar essa seiva bruta, água e sais minerais, através da fotossíntese, vai transformar em água e glicose ou seiva o quê? Elaborada. Então olha aqui, ó, a erva de passarinho é clorofilada ou aclorofilada? Clorofilada. Faz fotossíntese? É autótrofa? É. Certo? Então o austório da erva de passarinho vai entrar no xilema ou no floema? Xilema. Tirar água e sais minerais ou água e glicose? Água e sais minerais. E ela vai, através da fotossíntese, transformar em seiva elaborada. Certo? Se ela fosse uma holoparasita, holo quer dizer total, o que ela faria? Ela enfiaria no xilema ou no floema? Floema, que é a cuscuta, ou o cipó chumbo que a gente vai ver no mato daqui a pouco. Então essa planta é verde, sim ou não? Sim. Clorofilada? Sim. Faz fotossíntese? Autótrofa? Sim. Transforma a seiva bruta em seiva o quê? Elaborada. Então o austório, raiz sugadora, vai entrar no xilema ou floema? Xilema. Tirar água e sais minerais ou água e glicose? Água e sais minerais. E vai fazer bom. Isso aqui, ó, é o frutinho que está se formando, ó. Isso aqui era uma flor, ela é uma angiosperma, uma raiz, caule, folha, flor, fruto de semente. Essa flor já fecundou, o ovário já está virando fruto, tá? Então olha o que vai acontecer. E ela vai ficar, aqui dentro estão as sementes, certo? E ela vai ficar branca, certo? Quando ela fica branca e ela fica maior, o pássaro vem comer isso aqui. Quando o pássaro vem comer isso aqui, o que acontece? Olha aqui, ó. Ó. Como é que é a substância? Gosmenta, né? Só que a gente usa um termo técnico para gosmenta. A gente chama isso aqui de viscosa. Certo? Então o que acontece? Quando o pássaro come o fruto, essa coisa gosmenta, melequenta, grudenta, fumitenta, faz com que a semente grude aonde? No bico do pássaro. E aí quando o pássaro avoa de uma árvore para outra,
ele ao pousar, como o bico está grudado com a semente, com essa coisa gosmenta, o que ele faz? Ele, limpa o bico na árvore. Quando ele limpa o bico na árvore, o que aconteceu? Forésia, lembra disso não? Sim. Quando um ser transporta o outro, a relação chama-se foresia ou forese. Essa semente vai ficar aqui em cima, ó, vai germinar e vai dar origem à erva de passarinho. Agora, fica bem claro, ó, dá uma olhadinha ali, você tem 3 tipos de plantas em cima aqui, ó. Essa aqui é parasita, porque ela tá chupando a seiva, sim ou não? Agora, aquela mais à esquerda ali, ó, dá uma olhadinha. Aquela da esquerda, que dentro do mato eu vou mostrar melhor pra vocês, aquela é uma pteridófita. Lembra das pteridófitas? Ah? Aquilo é uma pteridófita, sim ou não? Sim. Tá. Ela não é parasita, ela só tá fazendo inquilinismo. Quando é que eu tenho inquilinismo? Quando um ser vive sobre o outro sem prejudicá-lo. Se o ser viver sobre o outro chupando, como é que eu chamo a relação? Parasitismo. Se viver sobre o outro sem prejudicar, como é que eu chamo a relação? Inquilinismo. E vocês têm outra plantinha aqui, ó. Ó, reto, estão vendo essa folha diferente aqui? Reto na faca aqui? Também é uma inquilina. Então, na verdade, sobre essa árvore você tem um ecossistema. Você não tem? Então não confunda. Ó, erva de passarinho é o quê? Parasitismo. No caso da pteridófita lá, da orquídea, é o quê? Inquilinismo. Também chamada de epífita. Epi sobre fitoplanta. Sim ou não? Sim. Então dá uma olhadinha na letra J lá. Na letra J, você tem uma raiz chamada cintura. A ação a planta M mantém com a árvore. Vamos, gente. Parasitismo, isso mesmo. E na letra J, você tá vendo uma palavrinha ali chamada velame, estão vendo ou não? Na letra J tem uma seta saindo, corta a raiz e mostra o velame, sim ou não? Sim. O velame ele vai funcionar como um papel de filtro, entendeu? Então como é que essa planta, a epífita, ela vai tirar a umidade do ar? Através do velame, que funciona como um aspirador de líquido. Pegou ou não? Tá? Então me diga, qual é a diferença da letra J para a letra M? A J é uma raiz do tipo sim, caracterizando a relação como inquilinismo. A letra M é uma raiz suga, caracterizando a relação como o quê? Perfeito. Fácil ou não? Certo? A gente vai reforçando isso à medida que vai caminhando dentro do mato. Vamos? O que você tem na letra J lá? Vamos lá. Crescimento maior em comprimento ou espessura? Comprimento. Meristema primário ou secundário? Primário. Ó, esse caule é o caule que vai caracterizar as mono, né? Como é que eu chamo esse caule onde você tem ele dividido em gomos? Colmo. Então anota lá na letra J, gomo. Colmo. 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 É um caule dividido em gomo. Gomo, 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 colmo, colmo, gomo. Pegou? Gomo. Ele pode ter a medula ou não, né? Se ele for oco, como é que eu chamo? Oco. Difícil, né? Se ele for cheio, como é que eu chamo? Cheio. Cheio. No caso do bambu e da taquara. Oco. Milho. Cheio. Cana de açúcar. Cheio. Quando você enfia a boca na cana, você chupa. Sai o quê? Caldinho. Ah, sai líquido. Alguém já chupou taquara? Não. E se chupar, sai o quê? Sai ar, né? Sim ou não? Então olha aqui, ó. Cada gomo é a região entre duas gemas laterais, ó. Isso é um nó, esse é outro nó, e a região entre um nó e o outro chama-se entrenó, aonde você tem o gomo. Sim ou não? Sim? Então tá, fechou a gema lateral. Se ela não tivesse a gema lateral, você não teria esses galhos, ó. Observa. É porque não são todos que tem, né? É que depende da taxa de hormônio aí. Sempre a gema apical, principalmente nas monocotiledôneas, que elas crescem mais em comprimento lá. Quem? A raiz. Você tem o número 2, que é quem? O caule. E você tem o número 3, que é quem?
a folha, um raiz, 2 caule, página 2, pteridófita. Um raiz, 2 caule, 3 folha, 4. Não, Sored é nos líquens. Vocês já tem no 4 a folha com os soros, que são as bolinhas marrons, né? Sim ou não? Tá? No 4 você tem a folha com esporos, produzindo esporo. Tá. Na letra B, do ladinho ali, você também tem uma pteridófita, só que essa é aquática. É chamada patinho d'água. A gente vai ver no lago lá. Com porte de árvore, ó. Estão vendo, ó? Nós estamos no meio de uma floresta de pteridófita. Há muito tempo atrás, na época dos dinossauros, as plantas mais desenvolvidas eram essas. Eram as pteridófitas. Inclusive, eles serviam de alimento para os dinossauros. Então, essa é uma planta... É um fóssil vivo, tá? Temos outros tipos de fósseis vivos, inclusive vocês conhecem. Serjão, a tina, etc. Tá. Então, olhando pro xaxim, você vai ver que ela tem um porte de árvore. E o que é o xaxim? O xaxim, vaso, é o caule do xaxim que você corta, certo? Cava e planta uma samambaia dentro. Então, quando você tem o xaxim, você tem o caule de uma pteridófita, onde você planta uma pteridófita dentro, que é a samambaia. Então, o que é o vaso? Uma pteridófita. O que é a samambaia? Então, você planta uma pteridófita dentro do caule de uma pteridófita. Lembrar que esse caule, ele é uma porção aérea, ó. Na samambaia, o caule, olha o desenho lá. Ele é aéreo ou subterrâneo? Aéreo. Veja bem, o esporo cai no solo, ele começa a germinar. A primeira folhinha que sai, isso não vai cair na prova, só se a banca for idiota. Às vezes é, né? Ó, isso aqui chama-se báculo. É a primeira folha que começa a germinar e fazer esse movimento aqui. Então, aqui caiu um esporo produzido pela folha, germinou. Lembra que a gente disse que as briófitas e as pteridófitas são umbrófilas? Umbro, sombra, filo, amigo. Então, olhe bem, ó, observe o lugar onde ela se encontra. Ó. É um lugar que vai pegar pouca luz. Se tem pouca luz, a evaporação é alta ou é baixa? Então, a umidade é alta ou baixa? Alta. Por que elas precisam de umidade? Lembra da musiquinha? Tanto o musgo como a samambaia usam água na fecundação. O esporófito é 2N, o gametófito é N, e eu chamo isso de alternância de geração. Então elas precisam desse ambiente úmido para o gameta masculino, o anterozoide, atingir o gameta feminino, que é a oosfera. Então tá bem caracterizado, ó, o ambiente umbrófilo. Ó. Umbro, sombra, filo, amigo. Bom, lembra, essas plantas são criptógamas ou fanerógamas? Criptoculto, gamia, união. Elas têm flor? Não. Tem flor? Não. Então são criptógamas ou fanerógamas? Criptógamas. Certo? Então tá, vamos lá. Um romano lá. Talófita. Talófitas são plantas com ou sem tecido? Com ou sem tecido? Sem. Se ela não tem tecido, ela tem órgão? Não, porque o órgão é um conjunto de quê? De tecidos. São exemplos de talófita, vamos lá. Algas. Vamos! Algas, líquens e... Apesar que hoje líquen não é mais talófita, não é mais vegetal, não é mais um ser, ele é uma associação entre algas e fungos, tá? Orelha, porque ela tem a forma de orelha, de pau, porque ele tá no pau. Tá, como essa árvore tá morta, como é que você vai classificar esse fungo? Parasita ou decompositor? Decompositor. Então veja que até a morte de uma árvore vai servir a floresta. Porque o fungo vai transformar a matéria orgânica, lipídio, glicídio, vitamina, DNA e RNA, em água e sais. Por isso que na cadeia alimentar eles são chamados biorredutores, decompositores ou mineralizadores. Certo? Então observa só, aclorofilado, não faz fotossíntese, heterótrofo. E se essa árvore tivesse viva, ele não seria um parasita, ele seria um quê? Ele seria... Se essa árvore estivesse viva, ele não seria um decompositor, ele seria um quê? Parasita. Seria um parasita, tá?
Vocês têm aqui uma outra, olha aqui, ó, João. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa aí. Ah, aqui, ó, também. Aqui, ó. Embaixo tem mais. Tá isso aqui e colocar no microscópio, eu vou enxergar as hifas, que são as células que caracterizam os fungos, né? Parede celular quitinosa, enfim. Não lembra a orelha do Sidney? Ah, ó, Sid Gay, ó, aqui, ó, as orelhas. Você tem lá os bulbos. Um é o bulbo chamado tunicado. Que é o caso da cebola, sim ou não? Sim. Certo? Tunicado, a gente trabalhou bastante esse em aula. Um é o bulbo tunicado. O 2 é o bulbo escamoso. Isso. Que é o caso do lírio. Vermelhinho. Tá, vamos ver se a gente acha um lírio aí. O 2 é o caso do lírio. E o 3 é o sólido, que dificilmente cai em prova. E dificilmente a gente trabalha em sala. Mas no mato é mais fácil se a gente conseguir achá-la, ó. Isso aqui é a famosa palma de Santa Rita, que é o número 3 lá, ó, gente. Tá? A palma de Santa Rita, que é o 3. É o bulbo. Não, as folhas chamadas catáfilos, né? O 2 é o bulbo que? Escamoso. E o 3 é o bulbo sólido, olha aqui, ó. Essa estrutura aqui é um caule subterrâneo. Veja que é uma monocotiledônia porque as raízes são em cabeleira, ó, fasciculada. E as folhas também, ó, as nervuras paralelinérvias, paralelas. Palma de Santa Rita. Bulbo o quê? Sólido. Beleza? Matou? Então tá. E outro nó, você tem aqui uma região chamada entrenó. Monodicotiledônia. Mono. Ó, como ela cresce mais em comprimento do que? Espessura. Isso, do que espessura. O que é a letra B na página 2? Lá embaixo. Gimnosperma, sim ou não? Sim. Estão vendo lá um pinheiro, não? Sim. Certo? Então, você tem na letra B uma gimnosperma. Gimnos nu. Esperma, semente. Então vamos lá. Ó, no desenho B, o número 3 mostra a flor masculina, né? O estróbilo masculino. Vamos ver se a gente acha aí. Certo? Então o 3 é o estróbilo masculino. O 4 é o estróbilo o quê? Feminino. Se o 3 é o estróbilo masculino, chamado de pinha masculina, certo? Aquela planta é o esporófito 2N, é o pinheiro macho. Sim ou não? Se o 4 é a pinha ou estróbilo feminino, a planta é o esporófito 2N, é o pinheiro fêmea. Sim ou não? Então o grão de pólen vai sair do número 3 e vai cair no número o quê? 4. E no 4 vai ocorrer a formação do pinhão, que é fruta ou semente? Semente. Então veja aqui, as gimnospermas elas crescem em comprimento, mas elas também crescem em quê, gente? Espessura. Tá, e o grande perigo é confundir o caule de um pinheiro com estipe, não é. Apesar de que os galhos, olhem lá, estão no ápice, tá? Mas por que os galhos estão no ápice? Porque os galhos laterais começaram a cair. Então, se ele tinha galhos laterais, é porque ele tinha gema lateral. Então você tem aqui um caule do tipo tronco. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Lembrar que as gimnospermas já têm flor, são fanerógamas e já tem meristema secundário, felogênio e câmbio. Já crescem em comprimento ou espessura? Comprimento e espessura. Tá bem caracterizado aí. Onde é que se forma um pinhão? Na planta masculina ou feminina? Pinhão é fruta ou semente? Então aqui havia um óvulo que foi fecundado por um grão de quê? Pólen, que foi trazido pelo vento, polinização anemófila. Esse óvulo fecundado pelo pólen transformou-se numa semente. Que é quem? O pinhão. Por isso que eu vou dizer que ela é uma gimnos nu esperma semente. Do pinheiro brasileiro ou americano? Brasileiro. Isso é uma grimpa, certo? Inclusive poderia ser questão de prova. O que é a grimpa? A grimpa é um galho com folhas. Agora prestem bem atenção nas folhas do pinheiro brasileiro, ó. Ela é triangular e ela é mais curtinha e a base é um pouco mais larga. Você vai ver que no pinheiro americano ela é bem compridinha e fina, ela é cilíndrica. Isso aqui é altamente inflamável. Ó, o
que aconteceu aqui? Houve uma ruptura do vaso e o vaso extravasou a resina, ó. Essa resina aqui, o pessoal vai chamar de âmbar ou âmbar, certo? Que lá na Grécia antiga, o Tales de Mileto esfregou e produziu o quê? A atração em pedacinhos de papel, né? E pelos e cabelo, certo? Então o que acontece aqui, ó? Um inseto atraído por esse odor forte, que ele é extremamente forte, vai tentar se aproximar e a resina escorre, cai em cima dele e vira um fóssil, que é o fóssil do filme do Spielberg, lembra? Onde está o mosquitinho dentro, tá? E qual a função dessa resina? Duas, basicamente, duas funções. Número 1, cicatrização, tá? Que ela vai surgir numa região lesada, ó. O caule cresceu demais e a pressão do peso dele, de repente, fez com que rachasse, rompesse alguns vasos. E aí ele extravasa. Então, função número 1, cicatrização. Número 2, como ela é altamente tóxica, ela funciona como mecanismo de defesa, inclusive inibindo bactérias, protozoários, fungos, vermes e insetos. Então, nós vamos ter aqui uma relação chamada amensalismo. Quando um ser produz uma substância que inibe outro, você tem uma relação de amensalismo, tá? E produzir um novo. Então, eu sempre faço uma comparação. Imagine um cavaleiro da Idade Média com uma armadura aonde ele só pudesse comer e respirar. E não pudesse urinar nem fazer cocô. Imaginou? E esse cara come. O que vai acontecer? Ele começa a engordar, sim ou não? Sim. Ou ele estoura a armadura, ou ele se estoura, certo? Então esse exemplo idiota que eu acabei de dar, mas que é altamente significativo, é o que acontece aqui, ó. O animal começa a crescer de dentro para fora, ele arrebenta o esqueleto velho e sai. Aí o esqueleto novo seca. Aí o que acontece com o velho? Fica no meio ambiente. Só que é altamente resistente, chama-se quitina. Então ela não morreu? Ela saiu daqui? Ela saiu daqui, ela não morreu. Ela trocou. Isso chama-se exúvia. O que é exúvia? É o esqueleto velho. O que é equidise? A troca para poder crescer. Tá? Mas não era esse o motivo de eu parar. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? É quem? O epicarpo. A parte fibrosa é o mesocarpo. E aqui está o caroço, que é quem? O endocarpo. Se você quebrar isso aqui, tem uma partezinha branca. Já comeram ou não? Já. Nunca comeram? Já. Extremamente saborosa aqui no meio. Ele é análogo muito parecido com o coco. Sim? Sim. Tá, então isso aqui é uma drupa. O que você tem na 13 lá? Da letra A. Que fruto é aquele? Pesco. É uma drupa, né? Quando o fruto tiver caroço, ele é uma drupa. Olha a letra C. Outra drupa. Só que exemplo de drupa você tem na C ali. O coco, né? Que, olha lá, ó. Localiza. A casquinha é o epicarpo. A parte fibrosa é quem? O mesocarpo. E dentro o caroço é quem? O endocarpo. Que é a casca dura. O que você bebe no coco? Água do coco. Muito bem. E o que é a água do coco? O endosperma, o quê? Líquido. Fruta ou semente? Semente. O que você come no coco? A parte sólida, branca. O que é a parte sólida? O endosperma sólido. Fruta ou semente? Semente. Então no coco você bebe a semente e você come a semente. Você não come o fruto, hein? Como é que é o nome do fruto do coco? Drupa. Tem caroço? Não. Tem caroço? Não. Claro que tem. Porque ela funciona como se fosse uma cinta. Sim ou não? Isso é uma planta parasita ou epífita? Epífita, fazendo inquilinismo. Ela está prejudicando a árvore, não? Não, ela só está usando a árvore como suporte. Então está caracterizada aqui a raiz cintura, certo? Se eu fizer um corte nessa raiz e levar para o microscópio, eu vou ser processado, não é isso? E aí você enxerga direitinho aqui, ó. O velame vai funcionar como um papel higiênico, né? Porque ele tem alta capacidade de absorção de absorver a umidade do ar. Pegou? Beleza.
É sério. Tá havendo uma relação ecológica aqui? Não. Claro que não. Então, por exemplo, ó, a raiz continua sendo a mesma, cintura, certo? Sim. Só que não tá havendo uma relação ecológica porque o poste não é um ser vivo, ela é um ser vivo. Agora, veja bem, como ela não prejudica a árvore, tanto é que ela não é parasita, que ela consegue sobreviver em cima de uma estrutura que não tem seiva bruta nem xilema, no caso o poste. Então, veja bem, se a planta viver sobre um ser vivo, você tem uma relação ecológica heterotípica, interespecífica, harmônica, chamada inquilinismo. Um ser usa o corpo do outro como casa. Agora, se você não tiver um ser vivo, você tiver a parede de uma casa ou um muro, você não tem a relação ecológica. Ela é uma mera o quê? Trepadeira. Tá vendo o núcleo ou não? Sim ou não? Na célula? Não. Tem aquela bolinha, tá difícil de ver. Mas tem, né? É viva ou morta? Viva. E ela tem uma camadinha chamada cutícula, que reduz a perda d'água na forma gasosa, chamada transpiração. Sim ou não? Sim. Letra R, a epiderme. Onde você olhar e enxergar verde é epiderme, tá? Agora, olha a letra T. É uma árvore, não é? Sim ou não? Sim. Essa árvore, olhe bem, é do tipo tronco, sim ou não? Sim. Tá, agora acompanha comigo. Quem é o número 1? Suber. 2. Filogênio. 3. 4. 5. 6. Alburno e... Não. Alburno e... Cerne. Pegou? Tá, agora olha lá, anel de Malpighi. Pegou? O que é o anel de Malpighi? Vamos lá. O anel de Malpighi, ou técnica de cintamento, ele é constituído, vamos lá, pelo número 1, quem é 1? Vamos, tchê! Número 1 é o Suber, o 2 é a Filogênio, o 3, o 4, o 5. Quando você tira o anel de Malpighi, você só deixa o xilema, o cerne e o alburno, sim ou não? Sim. Sim? Você deixa o cerne e o alburno, que são o xilema. Pegou ou não pegou? Tá, então atenção, por favor. Olha aqui, ó. Importante isso aqui. Pessoal que não está enxergando, olhe bem. Isso que você está vendo aqui, ó, que eu vou tirar, ó. Isso que eu tô tirando aqui, ó, atenção, aqui tem Suber, Filogênio, Filoderme, Floema e câmbio. Tá tudo aqui, certo? O que sobrou? Xilema, sim ou não? Tá, agora olhe bem esse xilema aqui, ó. Olhe bem. Você vai ver duas partes do xilema. Bicho. Duas partes. Qual? Essa partezinha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, mais clara, ó? Sim ou não? Sim. Dá até pra, olha aqui, ó, dá pra separar direitinho, ó. Nossa. Da faca pra cá, alburno. Da faca pra cá, quem? Cerne. Então, o que é o cerne? O cerne é o xilema morto que não funciona. O que é o alburno? O xilema morto que funciona. Então, atenção. O que vai acontecer? Não existe, o xilema não é vivo, é morto. Tem o xilema morto que funciona e o que não funciona. No outono e no inverno, o que vai acontecer? A planta transforma, vamos lá, alburno em o quê? Cerne. No verão e na primavera, o câmbio faz mais o quê? Alburno. No outono e no inverno, a planta transforma alburno em o quê? Em cerne. Quem é que fecha o xilema? A tila. Não é isso? A tila fecha os vasos lenhosos. Então presta bem atenção aqui, ó. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, é o que você chama de madeira. Então a madeira é quem? Madeira é xilema. 99% do tronco é o quê? Xilema. Depósito de lignina, depósito de celulose, uma região extremamente resistente. E se você contar os anéis, certo? Que aqui não está dando para visualizar bem, porque o corte não foi feito com a motosserra,
com essa finalidade, mas se você fizer um corte bem feito, você consegue contar os anéis. Cada anel vai representar o quê? Um ano, tá? Então foi rígido, né? Então observe bem o seguinte. Nas regiões mais velhas da planta, quem é que vai sustentar? O esclerênquima. E nas regiões jovens? O colênquima. Então essa região aqui tem colênquima ou esclerênquima? Colênquima. E essa região aqui? Esclerênquima. Então olha lá. R, quem é? Epiderme. Reveste região jovem ou velha? Jovem. Verde ou marrom? Verde. É o suber que substitui a epiderme, aparecendo em regiões mais velhas ou jovens? Mais velhas, é o que você chama de casca ou cortiça, certo? Agora veja lá, tiramos o anel de Malpighi, ficou só o xilema, a seiva sobe? Sobe. Vai ocorrer fotossíntese? Vai. Aí quando a seiva descer, aonde você tirou o anel, onde é que a seiva vai se concentrar? Mais em cima ou mais embaixo? Olha o desenho. Mais em cima. E começa a ficar gordinho ali, sim ou não? Certo? Aquilo é o cúmulo da seiva elaborada. Aí na letra U, olha o U. Você tem ali um pulgão. Na letra U. Enfiando o aparelho bucal picador, chupador dele no xilema ou no floema? Se ele quer água e glicose. Se ele quer água e glicose no floema, certo? É uma das provas que a gente prova que o floema conduz água e glicose. Aí você, quando o pulgão tá fazendo isso, você mata o pulgão e deixa só o aparelho bucal dele ali. E aí sai uma gotinha. Você tira aquela gotinha, analisa a composição química, é seiva elaborada. Essas estruturinhas aqui parecendo boquinhas, ó. Sim. Isso aqui são lenticelas. A única troca gasosa que a lenticela não faz é fotossíntese, porque ela acontece, a lenticela, num tecido morto que é o suber. Sim ou não? Sim. Beleza? Tá, deixa eu matar a letra V aí. O que é a letra V? Vaso lactífero. Vaso lactífero. O que ele produz? Látex, que vocês chamam de leitinho, lembra? Ah, na coroa de Cristo, etc. A gente deve achar a caminho aí. Olha a letra Q. Então anota lá na letra Q, rizoma. Além da espada de São Jorge, quem? Vitória? Outra. Samambaia, avenca, bananeira. Pegou ou não? Todas essas plantas apresentam caules do tipo rizoma, que é um caule aéreo ou subterrâneo? Aéreo ou subterrâneo? Aéreo. Aéreo? Subterrâneo. O que vocês estão vendo na espada de São Jorge? O caule ou a folha? A folha. Então o caule é aéreo ou subterrâneo? E na Vitória Régia? Subterrâneo. E na Samambaia? Subterrâneo. Claro, cara, claro. Endemia e é uma epidemia. O que os caras começaram a fazer? Começaram a destruir todo esse tipo de planta que acumulava água na Amazônia. Isso levou uma série de espécies à extinção. E o que eles deveriam ter feito? Usado o controle biológico. Então os caras começaram a fazer o quê? Criar rãs, pererequinhas, que transavam. Eles botavam ali machos e fêmeas para transar. Aí a rã colocava o óvulo, o macho fecundava, surgia o ovo, surgia o girino e o girino comia a larva do mosquito. Então o que eles fizeram aí? Controle biológico. Não precisou levar as espécies à extinção. Então o que você tem aí, ó? Você tem a letra O, uma folha o quê? Coletora, certo? Olha a letra N. N de nanito. O que você tem ali na N? O 1 é uma flor, certo? Então você tem na letra O uma folha coletora, a gente trabalhou aí. Você tem na letra N o espinho, que é uma folha modificada. Folha modificada. Você tem na letra puras reticuladas ou paralelas? Paralelas. Mono ou di? Mono. Na letra P, reticulada. Mono ou di? Di. Sexuada. Assexuada. Xarope. Pegaram ou não? Tá. Quem é a letra S? Gavinha. Vamos lá. Nós vamos ter que acelerar um pouquinho, porque agora o mato fica mais estreito. Só um pouquinho, antes de ir. Eu achei uma orquídea, fica só pra... O que vocês estão vendo aqui? Eu não postei aí. Orquídea, sim ou não? Sim. Ó, raiz, caule, folha, flor, fruta e semente. É uma angiosperma?
Ah, tu tem que analisar a raiz. Se a raiz é sugadora, é parasita. Oi. Isso, beleza. A moça acabou de achar o órgão reprodutivo de um pinheiro. Ó, estróbilo masculino ou feminino? Masculino. Masculino. Isso aqui não é uma flor, são várias flores. É uma inflorescência chamada cone ou pinha. Então dá uma olhadinha na página 2, no número 3 que você anotou lá. Certo? Então aqui perto deve ter um pinheiro macho, sim ou não? Sim? Os grãos de pólen serão liberados no ar e o vento vai fazer uma polinização chamada anemófila. No pinheiro brasileiro, os sexos são unidos ou separados? Separados. Unidos ou separados? Separados. Separados. A planta é monóica ou dioica? Dioica. Se são separados, de 2 óicos casa. Uma casa para o macho, uma para a fêmea. Separado. E a polinização é autopolinização ou cruzada? Cruzada. Autopolinização ou cruzada? Cruzada. Certo? Oi. Por que aquela árvore ali tá desse jeito? Cadê a moça que achou? E o da esquerda? Fêmea. Fêmea. O grão de pólen sai da onde? Do macho, cai aonde? Na fêmea. Qual das duas plantas, lá da direita ou da esquerda, tem essa florzinha que a colega achou aí? Direita. Direita ou esquerda? Direita. Direita. Então onde é que vai se formar o pinhão? Esquerda. Na da esquerda, isso. Agora, olha o milho lá. O milho é hermafrodita, ele tem os 2 sexos na mesma planta. Então o grão de pólen de uma planta vai fecundar o óvulo da outra. Polinização cruzada. No caso do milho, a polinização é cruzada, mas a planta é monóica. No caso do pinheiro, a polinização é cruzada, mas a planta é o quê? Dioica. Sim ou não? Sim. Então dá uma olhadinha na chota lá. Que parece uma maminha de cadela, ó. Maminha. Mama, teta, tchutchu. Tá destruindo a proteção Tchutchu. da árvore. E isso aqui é o ritidoma, ó, pessoal. E vocês estavam perguntando do eucalipto lá. Que é o suber que cai. Então olha aqui, ó. Jabuticaba, eucalipto, goiabeira, guavirova. Sim? Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Aqui é mais estreito. Cipó mata pau. Ele enrola-se no pau e mata o pau estrangulando. É uma trepadeira estrangulante. Perigosa, perigosa. Ó. Certo? Na letra L. Trepadeira estrangulante. Aqui temos ela, só que ela já está saindo de uma para outra, ó. Que movimento essa planta está fazendo? Apto, contato. Tropismo, crescimento. Então, é um crescimento feito por o quê? Contato. Veja, ela vai trepando, ó. E aí vamos supor que ela sai. Ela encosta nessa. Então ela vai trepando através do quê? Do contato. Se ela vier pra cá, ela não sente nada duro. Se ela vier pra cá, não sente nada duro. Mas e onde tá a raiz? Se ela vier... Tá lá embaixo. Esse é o caule. Perfeito? Não, para aí. Calma, devagar. Isso aqui é a raiz. Certo? Que também está comunicado com o solo. Certo? E aí as folhas vão estar lá em cima, ó. Ela vai subindo. Então ela vai encostar na planta e através do contato ela vai trepar. Apto, tropismo. Tropismo quer dizer o quê? Crescimento. Apto quer dizer o quê? Contato. Tá? Esclerênquima. Verde ou marrom? Verde. Epiderme ou suber revestindo? Epiderme. Epiderme, tá? E caracteriza ervas ou árvores? Ervas. O tronco vai caracterizar o quê? Árvores, beleza. Agora, letra G é um como, sim ou não? Sim. Letra H é um caule trepador volúvel. Como assim volúvel? Trepador volúvel, porque ele trepa enrolando-se grudado no pau, volúvel. Certo? O que é uma pessoa volúvel? Aquela que está, né, volúvel. Sim ou não? Então o H é o trepador. Quando ele trepar enrolando-se no suporte, trepador volúvel. I. No I, o número 1 é uma gavinha. Se ele trepar fixando-se por gavinhas ou raízes grampiformes, ele é chamado sarmentoso. Trepador sarmentoso. Então vamos lá. H, trepador o quê? Volúvel. I, trepador o quê? Sarmentoso. E o 1 é a gavinha. Tá? Na letra J, olha como o caule cresce acima do solo, paralelo ao solo, acima do solo. Se for abaixo é rizoma.
Se for acima, é rastejante. Então a letra J é o rastejante ou estolão. Ah, 1 é o caule, 2 é a raiz, 3 é a folha, 4 é a flor. O J é o caule rastejante. Tá? Localizaram isso aí? Não? Sim. Agora, atenção, 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 atenção. Isso, é chamada alterna. Perfeito. Então o primeiro é oposto, o segundo é alterna. E o terceiro, quantas folhas? 3 ou mais, que é a verticilada. Então, filo, folha, taxos, distribuição. O que é a filotaxia? É o estudo da distribuição das folhas no caule. Número 1, vamos lá, quem? Ou quer dizer, o primeiro desenho, quem? Oposta. O segundo? Alternada. O terceiro? Verticilada. Agora atenção, por isso que eu parei. Depredador. Olha aqui. Fale baixo que isso vai pra TV. Ó, isto é um caule que vocês já classificaram como haste, apresentando que filotaxia? Verticilada. Excelente. Viu como a aula prática funciona? Ah? De cada gema sai uma ou duas folhas? Mais de duas. Se fosse uma? Alternada. Se fossem duas? Oposta. Se fosse mais de duas? Verticilada. Se fosse não. Se fosse não. É. Tá, então, só um pouquinho, antes de ir, eu queria que todo mundo se aproximasse, não agora, então vamos pisar em cima de mim. Ó, as boquinhas. Se vocês chegarem bem perto, isso aqui é uma orquídea, ó, uma epífita. Isso aqui é líquen. Líquen, associação entre algas e fungos. Deixa eu achar uma pra ti aqui, Joé. Show? Ó, Tutu. Foi. Tomar um pouquinho? Ô, beijo, humilhei agora. Ó, da gema lateral tá saindo uma pra direita e uma pra esquerda. Quantas folhas? 2. Então é alterna, oposta ou verticilada? Oposta. E ela aqui, essa aqui é oposta simples. Por quê? Uma pra direita, uma pra esquerda. Uma pra direita, uma pra esquerda. Oposta simples. Se for uma pra direita, uma pra esquerda, uma pra frente, uma pra trás, uma pra direita, uma pra esquerda, uma pra frente, uma pra trás, é oposta cruzada. Tá? Isso, aqui terna, oposta ou verticilada? Alterna. Tá, e pra ajudar, pegou aí já? Ó, de cada gema, uma folha. Tá, e aqui ó, tivemos sorte, você vai visualizar. Caule, gema lateral formou a folha, sim ou não? Sim. Certo? Formou a folha e ó, na folha a gavinha modificada, ó. Veja que é uma modificação da folha. Aqui, Joé. Esse esqueminha aqui tá perfeito. Qual a função da gavinha? Fixação, isso, dos caules trepadores sarmentosos. Beleza? Tá aqui, ó. Dá pra ver perfeitamente. Outras plantas que tem gavinha. Chuchu. Que mais? É mais verde. A de cima ou a de baixo? A de cima. Isso indica que a de cima recebe mais ou menos luz. Mais. Então ela vai ter mais ou menos cloroplasto. Mais ou menos clorofila. Mais. Então aqui eu vou ter o palissádico em cima e o lacunoso embaixo. Se em cima tem mais luz, mais cloroplasto, mais clorofila, mais ou menos fotossíntese. Mais. Aí eu viro a folha e a parte de baixo é um verde mais claro ou mais escuro? Mais ou menos clorofila. Menos. Mais ou menos cloroplasto. Mais ou menos fotossíntese. Parênquima lacunoso. Sim ou não? Parênquima palissádico. Sim ou não? E as partes de uma folha completa são, vamos. Bainha e limbo. Nervura paralela ou reticulada? Monodião. Então, olha na página 9, a letra A. Que é o número 1? Bainha. Número 2? Pecíolo. Número 3? Limbo. 1 bainha, 2 pecíolo, 3 limbo. Na letra D, de dado, tem o 1 que é o limbo. O 2 é o caule. Se a folha tiver só limbo, como é que eu chamo a folha? Céssio. Letra D de dado, céssio. Certo? Só limbo, é o exemplo do fumo. Letra E. O 1 é a bainha, na letra E de Equador. O 2 é o limbo. E o 3 é o caule. Isso, invaginante.
1, bainha. 2, limbo. 3, caule. Não tem quem na letra E? Pecíolo. Então a letra E é uma folha invaginante. Eu, grande. Trofos, nutriente. Esse lago está reduzindo, porque está ocorrendo aqui um processo de eutrofização. Então observa só. Como as margens estão sendo desrespeitadas, os caras desmataram, a água da chuva vai começar a jogar terra e matéria orgânica e sais minerais para dentro. Então as algas, observe, as algas começam a tomar conta da superfície, olha lá. Ó. Como as algas começam a tomar conta da superfície, a luz não entra. A água fica turva e a vegetação embaixo começa a morrer. Começa a morrer, começa a entrar em decomposição, o oxigênio começa a ser consumido, reduz o oxigênio e os seres aeróbicos morrem todos. Então você está vendo que a vegetação está começando a entrar, está ocorrendo aqui um processo de sucessão ecológica, sim ou não? Ecese, série e clímax. Então está na etapa da ecese aqui, ó. A vegetação vai tomar conta de tudo isso aqui. Isso aqui é a prova de que esses filhos das putas, ó, de postos de gasolina aqui perto, jogam o esgoto, ó, deles aqui dentro, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é óleo, ó. Certo? E a prefeitura sabe disso, o pior é isso. Não faz nada, merda nenhuma pra isso. Aí, ó, tá aprovada a poluição. Claro que faz, finge que não vê. E mesmo assim a fauna ainda consegue resistir, ó, lá tem um pássaro. Um pássaro. Um pássaro. Voando. Ó, lá tem 500. Olha Mas o que é a bananeira que você enxerga quando você olha pra bananeira e vê uma bananeira? Bananeira! Tá bom, as folhas da bananeira, ó. Você só vê... Isso aí é uma questão de preferência, certo? Trauma de infância, sonhos eróticos. Ó, você só vê as folhas. E a folha, veja bem, ó, tem limbo, sim ou não? Sim. Tem bainha? Sim. Não tem pecíolo. Não. Então ela é invaginante. O caule é rizoma. Ele cresce abaixo do solo e paralelo. Então veja, ó, como a banana não tem fruto, o que são aquelas bolinhas? Os óvulos secos não fecundados. A banana é um fruto partenocárpio. Então o que vai acontecer? A reprodução dela é assexuada, ó, é vegetativa. Ela vai crescer paralelo ao solo, ó, certo? E vai mandar folha para cima e raiz para baixo. Então o caule é do tipo rizoma. Página 2, lá embaixo à esquerda, o último desenho à esquerda embaixo. Pinos ilhotes, achou? Quem é o número 1? Estróbilo masculino. Ou microestróbilo. Ou pinha masculina. E também chamado de monóico dioico. Dioico, o que é isso aqui? A pinha. Masculina ou feminina? Feminina porque ela é maior. Ó, isso aqui são brácteas, ó. Folhas modificadas que protegem o órgão reprodutor. Pegou? Lignificadas que protegem o órgão reprodutor. Então o óvulo vai estar ali. O grão de pólen vai cair aqui e vai fecundar. Certo? Então onde é que se forma a semente do pinheiro americano? No estróbilo masculino ou feminino? Feminino. Tá? Então esse... Nossa senhora! Hã? Traz lá, magrão. E ele tá lá com o aparelho reprodutor masculino na mão lá, ó. Do pinheiro brasileiro. O dele? O dele. Ele é pinheiro brasileiro ou americano? Brasileiro. E eu sou pinheiro o quê? Americano. Não parece um pistolim? Parece, né? A forma é característica, ó. Tá? Só que aqui eu não tenho uma flor, eu tenho várias flores produzindo vários grãos de pólen. Qual é a diferença disso para isso? É que esse aqui, além do tamanho, esse aqui só tá numa planta, que é o pinheiro macho. E esse aqui tá numa planta, que é o pinheiro macho, que ao mesmo tempo é o quê? Fêmea, certo? Então olha aqui, duas flores. Vamos! Uma ou as duas? A flor masculina ou feminina? E a flor masculina ou feminina? Certo? Então a planta é hermafrodita, sim ou não? Sim. Monóica ou dioica? Monóica ou dioica? Dioica! Mono, oikos, casa. Numa casa os dois sexos, sim ou não? Certo? Então a planta é bi ou unissexuada?
Bissexuada. Então tem como saber se é macho ou fêmea o pinheiro americano? Não, porque ele é os dois, né? Certo? Então isso aqui é uma planta exótica. Trazida de fora, da floresta de coníferas no oeste dos Estados Unidos, e colocar no ecossistema que ela não está bem adaptada e nem ele a ela. Por isso que ela provoca impacto ambiental. Tá? Agora, lá no pinheiro brasileiro, vamos lá. Você vai ver que a vegetação ela se desenvolve de forma mais simples.